Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Formulista e hoje a gente vai dar sequência ao nosso sistema de gestão de mão de obras para uma equipe de manutenção. Tá? Então se você perdeu as aulas anteriores, vou deixar aqui em cima o link para você poder acessar a nossa playlist e lá você vai poder acompanhar desde o início. Tá? A gente já tem várias aulas nesse projeto, ele é um projeto aí que é quase um curso de VBA com um nível muito completo. Dá para você aprender a fazer muita coisa aqui dentro. A gente aprendeu desde o escopo, tá? A gente saiu do zero lá no bloco de notas, onde a gente montou um escopo. A gente foi para o Canva fazer esses layouts que vocês veem aqui no meu user form. A gente criou o user form, eu ensinei você a colocar os layouts aqui dentro de forma bacana, para ficar tudo bem dimensionado, ficar com uma imagem legal, sem distorcer, sem nada do tipo. Te ensinei a pegar as cores certas do projeto, te ensinei a criar ali botões que tem cara de ícone mesmo, né, com uma cara mais interessante, e a gente está fazendo em várias coisas. E hoje a gente vai dar sequência vindo aqui, olha, no botãozinho de sistema, lá no botão de gestão de funcionários, é aqui que a gente está trabalhando dentro da nossa matriz de flexibilidade, tá? Então a gente já fez bastante coisa, vale a pena dar uma conferida lá na nossa playlist se você perder as aulas anteriores, porque o que a gente vai fazer aqui hoje é uma continuação para você não ficar perdido, tá? Bom, o que a gente fez aqui, ó? Na última aula a gente colocou o nome dos funcionários para aparecerem aqui nessa list box, tá? Então hoje a gente vai fazer o seguinte, hoje a gente vai trabalhar com a nossa caixa de combinação, tá? Então essa daqui já está funcionando certinha, né? E vai trabalhar com a nossa caixa de combinação de atividade e a gente vai trabalhar com a nossa caixa de combinação de nível, tá? Então essas duas estratégias aqui precisam ser resolvidas e a gente precisa colocar ali para funcionar, tudo bem? Então vou fechar aqui o meu user form, vou voltar lá para o meu VBA e uma coisa importante para a gente relembrar, vem aqui no módulo MDTP. Na aula passada a gente já criou aqui, olha, alguns itens, alguns TPs novos, né, que foi o TP atividade, o TP func e o TP nível, onde lá a gente colocou aqui os textos, né, atividade, funcionário e nível, tá? Então a gente vai usar aqui esses elementos na aula de hoje, tudo bem? Então eu vou vir aqui, olha, em FR Sistema, posso vir aqui em qualquer elemento, posso até clicar nesse daqui que já tem código, vou lá no User Form Initialize, só para todo mundo lembrar, tá? Então se eu vier aqui no User Form Initialize, você vai perceber que eu tenho, ó, o CB nível, CB func e o CB atividade, eles já receberam esses elementos aqui dentro, tá? Então essa parte já foi feita. Beleza, pessoal. Então, como que a gente vai fazer agora para colocar as opções de nível dentro do meu user form, minha caixa de combinação, na verdade, de nível? Para isso, eu tenho aqui um módulo de CBs. Então, percebe que um detalhe, uma pausa rapidinho aqui, presta atenção no que eu vou dizer, que isso faz diferença. Tá percebendo que esse código está ficando grande, né? Então, a gente já teve várias aulas. Olha o tanto de coisa que tem só na configuração de abertura do seu user form já, tá? Então, o que acontece, pessoal? É muito melhor que você tenha um código organizado, tá? Então, criar módulos com coisas separadas facilita a tua vida, porque senão você tem um monte de coisa misturada e você não acha mais nada quando chega nessa hora aqui do projeto, tá? Então, por isso, sempre mantenha seu código organizado, isso faz muita diferença, tá bom? Bom, então eu vou vir aqui no módulo CBs, tá? E aqui eu tenho, olha, ATCB turno, ATCB status, ATCB férias, o func flex, que a gente já fez, né? O CB atividade flex, então ele já existe, a gente já colocou ele aqui para funcionar, tá? Inclusive ele já está sendo chamado lá, então se você criar uma opção, ele já vai colocar essa opção lá pra gente. E aqui também o ATCB tipo folga. O que está faltando aqui? Está faltando a atualização do nível, tá? Então eu vou criar um novo item aqui, sub, dá um nome, né? ATCB nível flex, tá? Então para ficar fácil de lembrar depois da onde que é essa atualização, ok? E o que eu vou fazer com esse cara aqui, pessoal? Primeira coisa, esse item ele nunca vai mudar, tá? Então porque é uma matriz de flexibilidade, então eu tenho apenas algumas opções. Tá? Então eu vou ter algumas opções que eu vou criar e aí você pode criar do seu jeito, mas esse vai ser mais fácil do que fazer os outros que a gente já fez, tá? Então, primeiro passo, eu vou falar para ele o seguinte, olha, o if fr sistema, que é o user form que eu estou utilizando, ponto cb, tá? E aqui eu vou procurar o nível flex, que é o cb que eu estou utilizando, and with, tudo bem? Então fechou ali o bloco. Aí o que eu vou fazer? Primeiro, limpa a sua caixa de combinação, isso é importante, tá? Então eu vou fazer assim, ó, ponto clear. Então ele vai limpar
tudo que tem na caixa de combinação. Isso é ótimo. Depois que você limpou, agora eu vou colocar as opções que eu quero. Então, ponto add item, tá? E aí eu vou escrever aqui no código mesmo. Nesse caso, você pode escrever aqui no código, porque eu não vou criar opção nova. Eu não vou nem dar essa opção ali para o usuário, porque eu quero que ele use sempre as mesmas opções, para não dar problema mais para frente. Por quê? A matriz de flexibilidade, ela tem algumas possibilidades e eu vou chamar assim, olha. Ele pode ter o nível que eu vou chamar de 0, tracinho, tá? E aqui é texto, então eu posso colocar o que eu quiser, tá? Então 0, tracinho, e aqui não deve executar, opa, vou colocar tudo certinho, né? Executar a atividade, ok? Então, nível 0 é quando a pessoa não deve executar aquela atividade, tudo bem? Aí depois, ponto, add item, aí eu vou colocar nível 1, ok? Nível 1 vai ser quando executa a atividade com supervisão. É aquela pessoa que está no nível de treinamento, né? Aquela pessoa que é o iniciante, é o trainee em alguma coisa, né? É o júnior em alguma situação, tudo bem? Aí depois o que eu vou fazer? Eu vou criar um nível 2, então ponto add item. Se você quiser mudar o texto para adaptar para sua empresa, para sua realidade, não tem problema. O texto é o que menos vai fazer diferença aqui pra gente, tá? E o número que eu estou colocando ali vai servir para facilitar para a pessoa entender como que isso aqui realmente vai funcionar ali no dia, tá? O nível 2 para mim, então não é aquela pessoa que precisa ali fazer uma supervisão, ou seja, não precisa ter alguém do lado dela o dia inteiro, entendeu a diferença? Então, ó, o nível 1, tá, nessa minha estratégia aqui, é aquela pessoa que tem que ter alguém do lado, tá? Então a pessoa está fazendo atividade, mas tem que ter alguém do lado, ela está em treinamento, ok? O nível 2, tá? Então ela vai fazer ali, então executa a atividade com revisão, ok? Então o que é isso aqui com revisão? E essa é uma diferença que eu tô dando aqui, tá, galera? Então, e eu gosto de trabalhar desse jeito, mas se você falar, na minha empresa é um pouquinho diferente essa questão de matriz de flexibilidade, fica tranquilo, é a sua empresa que cria essa regra, então pode adaptar isso daqui, tá? Mas, qual que é a diferença da supervisão e da revisão nessa estratégia, no que eu tô querendo dizer aqui pra vocês, tá? Supervisão, então, a pessoa tá o tempo todo em cima. Revisão é quando a pessoa tá fazendo, só que ela ainda, ela não tá mais no treinamento, só que ela ainda não tem total segurança em fazer aquela atividade. Entendeu a diferença? Então, essa pessoa ela faz sozinha. Porém, outra pessoa às vezes vem dar uma olhada no que ela está fazendo para ver se está tudo certo ainda ou se ela se perdeu por algum motivo. Entendeu? Então, aqui é uma estratégia que a pessoa já evoluiu um pouquinho. Seria o nível 2, tá? Nível 3, tá? Então, ponto add item. Vou colocar aqui 3, tracinho. E aqui é o pleno, né? Então, executa no tempo e em plenitude. Então, o que eu estou querendo dizer aqui no tempo e em plenitude? É aquela pessoa escuta a atividade, né, para ficar certinho. A atividade, tá? Eu até vou tirar esse atividade aqui, olha, porque senão vai ficar um texto muito grande lá só, tá? Agora que eu estou pensando melhor nisso, capaz de nem caber lá no meu user form, minha caixa de combinação. Então, o que vai acontecer? Olha, executa no tempo e em plenitude, né? Então, o que quer dizer? A pessoa ela faz certo, por isso plenitude, por isso que a gente chama de profissional pleno, né? E ela faz no tempo certo. Então, ela faz o que tem que ser feito. Não precisa ninguém conferir, não precisa ninguém ficar ali no pé da pessoa, a pessoa faz o que tem que ser feito, tá? E o último nível, ponto add item, né? Então, observa melhorias, e treina. Tá, então o que acontece? Esse daqui, o nível 4, é aquela pessoa que ela não só ela faz no tempo, faz certo, como ela consegue observar melhorias, porque ela já tem mais experiência, e ela também consegue treinar os outros. Quem outros? O 1 e o 2, entendeu? Então, essa estratégia aqui é a estratégia que eu vou utilizar de opções para colocar dentro da minha caixa de combinação lá de nível, e assim eu vou poder apresentar esses dados de forma mais simples. Vamos ver como é que isso vai ficar. Qualquer coisa eu vou mudar um pouquinho o texto, caso precise apertar um pouquinho para caber na minha caixa de combinação, porque eu não quero mudar o tamanho da minha caixa. Mas se você tiver um texto que é obrigatório, é só aumentar também o tamanho da caixa, vai dar certinho, tá? Então eu vim aqui no user form, vou lá no user form initialize, então eu vou vir aqui user form. No initialize agora tem mais um call aqui para fazer, então call, deixa eu colocar maiúsculo aqui só por mania, call md cbs.at, e aqui você vai procurar
o nível CB, né? Nível flex, que é o que eu acabei de fazer, ok? Ctrl B para salvar o projeto, rodou, vamos ver se está tudo certinho aqui, tá? Então fez um pedacinho de código, já testa. Então nível, olha, já apareceu os textos aqui, olha. Então aqui nível, só que ficou muito grande aqui os textos, tá vendo? Ó? Então não está cabendo legal porque minha caixinha ficou pequenininha. Eu só vou melhorar então o tamanho do texto, mas percebe que aqui ele já deu certo, já ficou bonitinho ali para mim, tá? Então o que eu vou fazer? Como que eu vou fazer isso? Eu vou fechar isso aqui, vou vir aqui no CBS e vou trocar esses textos. Então aqui, vou colocar aqui não faço. Fazer bem simples aqui, tá? Não faço. Com supervisão. Vou colocar aqui até sup só, tá? Com sup. Com heavy. Ok? Depois você pode... Não se preocupa muito com isso, que a gente vai ter uma ajuda ali também, tá? Aqui eu vou colocar de pleno. E aqui eu vou colocar senior. Ok? Então assim, mudei só para ficar mais curtinho. Vamos ver se ficou legal aqui agora na caixinha. Então vou rodar, acessar, vem para cá, nível, olha lá, não faz, com supervisão, com revisão, pleno e o sênior, tá? Vou pegar aqui o com revisão que é maior, olha lá, fica legal no texto também, tá bacaninha, tá? E aqui ainda não tem as opções porque a gente não colocou nada lá na nossa planilha, mas a gente já tá colocando as opções que existem aqui dentro, ok? Beleza, próximo passo. Aqui, olha, esse daqui, ele está funcionando mais legal. Quando a pessoa clica, ele muda lá o texto, quando sai, volta. Aqui, olha, quando coloca o funcionário, ele muda, olha, a fonte. Vamos fazer as mesmas mecânicas para esses dois aqui também, tá? Então, vou começar aqui pelo de nível, porque o de nível é mais fácil, tá? Então, vou começar por ele. Eu já tenho aqui o evento change, e o evento change ali para mim tá ótimo, tá? Então ele já vai fazer ali a estratégia que eu preciso por enquanto, tudo bem? E eu vou vir aqui agora para os outros eventos, tá? Então ele tem o evento enter, ok? Então o evento enter tá tranquilo. Ele tem o evento mouse move, eu preciso criar agora o evento exit dessa caixinha, tá? Então o exit desse cara é bem simples, eu vou falar para ele o seguinte, ó, if me.cb, né, nível, nível flex.value é igual a empty, then me.cb nível flex.value é igual mdtp.tp nível, tá? Então assim, o que ele vai fazer? Ele vai colocar de volta aquele texto padrão e já volta a mecânica assim como tá lá do meio, fica bem legal. Vamos rodar para testar, tá? Então eu vou vir aqui, aqui, vou clicar, olha, saiu o texto, cliquei, voltou o texto, vim aqui, selecionei, ele já vai fazer a alteração. Tem alguma coisa de errado aqui com o change, pode ver, porque ele não está trocando a cor como deveria, como ele está fazendo com esse daqui, por exemplo. Então, vamos dar uma olhadinha no change dessa caixinha, porque tem algum detalhezinho que passou ali que tem que ser corrigido, tá? Então, eu vou vir aqui nessa caixinha, evento change. Então, o que está falando? Se acb nível flex.value for igual mdtp.tp nível, então ele vai vir e vai fazer essa alteração. No caso dele colocar aqui, olha, a cor, né? Então aqui está errado. Das duas vezes ele está trocando para o TP. E isso não está certo. Ele deveria colocar azul escuro. Então nesse segundo aqui do else, eu vou colocar ponto azul escuro, tá? Então agora sim, então percebe um errinho bobo aqui, galera. Sempre testa, esse tipo de coisa às vezes passa mesmo, faz parte, tá? Isso acontece. Então testa tudo que vocês fazem, cada pedacinho, para não ficar esses bugzinhos que isso pode chegar para o seu cliente, então para ficar tudo certinho, tá? Então vai vir aqui, vamos testar mais uma vez. Não tenham preguiça de fazer testes, tá? Vou vir aqui, olha, então já tá certinho agora sim, tá? Então aqui também tá certinho. O que tá faltando agora? Tá faltando essa caixinha aqui, que também a gente fazer o exit dela. Por que a gente não fez o exit dela ainda? Porque a gente deixou por último. Porque esse exit é um pouquinho diferente. Aqui eu vou falar para ele o seguinte, se ele digitar alguma coisa que ainda não é uma opção, ele vai perguntar para a pessoa se a pessoa quer salvar essa opção, tá? Como que faz isso? Então eu vou fechar aqui, vou vir nessa caixinha, vou vir aqui no evento exit dela, tá? Então ele já tem change, já tem enter, já tem mouse move, eu vou fazer o exit. E aqui no exit eu vou falar para ele o seguinte, vou definir primeiro duas variáveis, dim, l, as double, dim, e aí eu vou colocar aqui como conf, as string, tá? Que é uma confirmação, tudo bem? E depois eu vou falar para ele, né, para ele verificar aquela estrutura que eu tenho ali de trabalho, tá? Então,
Primeiro, ele fez o exit. Qual que é a primeira possibilidade que eu tenho? O exit está vazio. Então eu vou fazer isso aqui, ó. If me.cb atividade flex and if, ok? Então beleza. Então primeiro passo, if.value igual a empty, ou seja, se ela estiver vazia, then.value igual a md tp.tp, e aí eu vou colocar aqui atividade. Beleza, então a primeira parte foi. Tá? Se tiver agora vazio, ele vai colocar de volta ali a atividade pra gente. Vamos ver esse pedacinho. Então vim aqui, aqui, então vou vir aqui, sair vazio, ó, voltou a ter essa atividade. Então a primeira parte funcionou. Beleza. Agora o próximo passo. Se ele tiver, né, então aqui no exit lá dele, né? Se ele tiver com esse texto atividade, eu não quero que ele faça nada, porque esse texto é um texto aprovado. Então eu vou falar if.value igual mdtp.tp atividade, then exit sub. Para não dar bug com o que a gente vai fazer aqui na parte de baixo, tá? E aí, caso contrário agora, se ele escreveu alguma coisa que não é uma opção, então eu vou perguntar para essa pessoa se ela quer salvar, criar essa nova opção. Como que eu faço isso? If.matchFound found igual a false, ou seja, ele não achou aquela opção dentro do leque dele de opções, then and if. Aí eu vou perguntar para a pessoa, cara, você quer salvar essa opção? Como que eu faço isso? Conf vai ser igual a message box, a parênteses e aspas. Não esquece do parênteses aqui, porque você vai salvar o retorno, você vai salvar a resposta que a pessoa deu, então tem que ter o parênteses nesse caso, tá? E aqui eu vou colocar, olha, não encontramos, vou colocar só na caixa certa, não encontramos a atividade, dois pontos, e aqui eu vou colocar e-comercial.value para aparecer ali o valor que a pessoa digitou em nossos cadastros. Deseja cadastrar? Ponto de interrogação, isso aqui é uma pergunta, então eu vou fazer vírgula, VB question, e eu quero que a pessoa responda sim ou não, então mais VB yes, no, para a pessoa poder responder sim ou não. E eu quero fazer bonitinho, então eu vou colocar aqui incluir ou adicionar atividade, né? Então, ou até melhor, nova atividade, fica melhor. Nova atividade, tá? Então fechou ali, fechou o parênteses, pronto. Agora eu já sei a resposta da pessoa. A pessoa respondeu sim ou não. Se a pessoa respondeu não, quer dizer que ela digitou errado, então eu não preciso fazer nada. Então, if VB conf, né, é igual a VB no, ou seja, a pessoa respondeu não, then, vou avisar a pessoa. And if, né? É sempre legal ir avisando a pessoa para a pessoa entendendo o que está acontecendo, tá? Lembra que nem todo mundo tem tanta habilidade com a parte informática. Então, message box, vou colocar bem simples, olha, ação cancelada, tá? Vírgula VB information, vírgula, e aqui vou colocar o título, que é justamente o nova atividade, vou manter o padrão ali, e exit sub, ok? Então, se a pessoa responder não, avisa ela que então cancelou aquilo e que ele não vai, e sai do código para não fazer mais nada. Agora, se a pessoa respondeu que sim, então nesse caso eu preciso criar essa opção. E para criar a opção eu vou fazer isso lá no Excel, tá? Então aqui, olha, eu já tenho o campo onde vai escrever essas atividades. Vai ser tudo aqui embaixo, ok? Então como que eu vou fazer para que ele salve essas opções aqui? Eu vou falar para ele, olha, o if pl atividades, ou melhor, chamei de pl flex na verdade, pl flex and with, ok? E aí o que eu vou falar para ele aqui, olha, L vai ser igual a ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find, what, dois pontos igual, então eu estou procurando a primeira célula vazia, look in, dois pontos igual, xl e values, porque eu quero que ele encontre valores, look at, dois pontos igual, xl roll, ponto raw, tá? Então isso aqui vai descobrir qual é a primeira linha vazia. Depois que ele descobriu qual é a primeira linha vazia, eu vou escrever aquela atividade nova, né? Então, ponto range, cifrão A, cifrão e comercial L, ponto value vai ser igual a mi.cb, atividade flex, ponto value. Então ele vai escrever aquela atividade no lugar certo.
Como eu quero que fique legal, eu vou colocar isso em ordem alfabética. Então eu falo para ele ponto range, cifrão A, cifrão 1, ponto current region, para ele selecionar todas as atividades que estiverem inscritas ali, independente se é só uma ou se são 500, tá? E vou falar para ele o seguinte, ponto sort, tá? E aí eu vou pedir para ele, né? Então se ele fez esse ponto sort, o Q1 vai ser 2 pontos igual, ponto range, cifrão A, cifrão 1, tá? Vírgula, order 1, eu quero que seja 2 pontos igual, XL ascending, para ficar em ordem alfabética. E vírgula, header, 2 pontos igual, vai ser aqui o XL yes, tá? Então, porque sim, eu tenho cabeçalhos. Depois que ele fez isso, aí eu vou colocar aqui para ele o seguinte, call md cbs.at atividade cb atividade flex, para colocar essa opção para aparecer dentro da caixa de combinação. Por isso que a gente faz isso em módulo, tá? E por último, né, eu vou avisar a pessoa. Então, eu vou falar aqui para ele o seguinte, nem vou avisar na verdade, vou até deixar assim, se você quiser pode até colocar uma message box como atividade cadastrada com sucesso, coisa do tipo. Então vamos pôr, vai, message box, atividade cadastrada com sucesso, né? Então, vírgula, VB information, vírgula, nova atividade. Aí fechou aqui. Vou colocar um pontinho aqui só para ficar mais agradável, né? Para ficar certinho, já que a gente está escrevendo, vou escrever certo, né? Ctrl B para salvar e vamos rodar. Vamos ver se está funcionando certinho. Veio para cá, não tem nada. Vou colocar teste. Olha lá, não encontramos atividade de teste em nossos cadastros. Deseja cadastrar? Não. Então, atividade cadastrada com sucesso. Isso não está certo. Ele não deveria ter feito o cadastro, porque eu respondi não. Então, vamos ver aqui, porque eu provavelmente errei a digitação ali no conf. Então, aqui, olha, conf está certo, conf vb no, conf... aqui eu coloquei um O a mais, olha, por isso que ele não pegou. Então, vb no, agora sim. Então, deixa eu vir aqui, olha, eu vou tirar a teste daqui, mas já viu que o cadastro ele fez, né? Então, errinho de digitação bobo, pessoal, toma cuidado, por isso eu falo sempre testa. Então, teste aqui novamente, ó. Deseja cadastrar? Não. Ação cancelada, não cadastrou, olha. Beleza, vamos sair aqui de novo. Um detalhe legal que a gente vai pôr ali, a gente vai limpar a informação caso a pessoa diga não, tá? Então, vou adicionar essa linha lá. Sim. Então, agora cadastrado com sucesso. Beleza, agora vou colocar uma outra, olha. Vou colocar aqui A. Cadastrou, olha, não encontramos atividade A. Sim. Cadastrado com sucesso, A ficou antes de teste, então tá colocando a ordem alfabética certa. Tá vendo que eu vou testando cada pedacinho, galera? E eu vou percebendo errinhos bobos, como aquele O que sobrou, ou vou percebendo também oportunidade de melhoria, como a linha que eu vou colocar aqui agora, tá? Então, caso a pessoa responda não, tá? Então aqui no VB no, antes dele fazer isso, eu vou falar aqui mi.cb atividade flex.value é igual a empty, tá? Então ele vai limpar essa caixinha aqui pra gente, tá? Então justamente para ele fazer ali, ou até melhor, em vez de empty, eu vou colocar aqui até md tp.tp atividade, então até melhor. Então, o que ele vai fazer nesse caso? Agora, quando a pessoa disser não, então ele vem aqui, colocou qualquer coisa, saiu, disse não, voltou o texto lá, atividade ali pra gente, tá? Então, assim fica mais bacana ali para evitar que a pessoa acabe cometendo erros de digitação, beleza? Então percebe, galera, que aqui a gente criou duas estratégias bem diferentes de preenchimento de caixas de combinação, né? E as duas, elas são interessantes, tá? Para momentos diferentes, situações diferentes aí do seu trabalho. Beleza? Outra coisa que a gente precisa fazer aqui é permitir que a pessoa consiga excluir atividades, né? Então eu quero excluir a atividade A, por exemplo. Para isso a pessoa vai selecionar a opção e vai apertar o delete no teclado. Como que eu faço isso? Vou vir aqui, olha, nessa caixinha, vou adicionar o evento keydown, tá? Então para pegar o botão delete eu vou colocar a opção keydown. Eu vou falar isso aqui, olha, if keycode é igual a 46. O que é o keycode 46 para quem não lembra? Keycode 46 é o botão delete, tudo bem? Keycode 46 é o botão delete. And, ou seja, e ao mesmo tempo, mi.cb atividade.value, tá? Então, essa estrutura aqui, né? Então esse valor for diferente de mdtp.tp atividade, then. Então, toda vez que isso aqui acontecer, and if, ok? Toda vez que isso daqui acontecer, eu quero que ele faça a exclusão. Só que para fazer a exclusão, eu preciso de duas coisas.
eu preciso da linha que ele vai excluir, né? Então dim L as double, e eu preciso confirmar com a pessoa se ela realmente quer excluir. Então dim conf as string, igualzinho a gente fez para salvar, tá? E aí como que eu vou fazer isso? Outra coisa, não faz sentido a pessoa excluir qualquer coisa se a caixinha estiver vazia. Então if me.cb atividade.value for igual a empty, then exit sub. Porque não faz sentido, se tiver vazia não tem nada para ser excluído, então nem faz nada, né? Só sai do código. Caso contrário, se for ali o 46, opa, deixa eu colocar isso daqui, olha, aqui dentro, vai ser melhor. Então se for o 46, né, e ao mesmo tempo ele é diferente de atividade, ele vem para cá, se tiver vazio ele sai do código. Caso contrário, ele vai perguntar para a pessoa, olha, você tem certeza que você quer excluir essa atividade? Então para isso eu vou fazer conf é igual a message box, a parênteses e aspas. Então você deseja excluir a atividade, dois pontos, tá? E aí eu vou colocar aqui e-comercial me.cb.value e-comercial, ponto de interrogação para ficar certinho, vírgula, VB question mais VB yes no, tá? Então ele fez isso daqui, vai perguntar para a pessoa if conf é igual a VB no, then vou fazer o mesmo caso que eu fiz lá no outro, tá? Então eu posso até colocar um título aqui, né, para ficar mais legalzinho. Posso colocar aqui, olha, exclusão de atividade, tá? E eu vou fazer a mesma coisa aqui, olha. Então, message box, ação cancelada, igual eu fiz lá no outro, tá? Vírgula, VB information, vírgula, exclusão de atividade, tá? Então ele vai fazer isso, exit sub. Ok? Então se a pessoa não quer mais deletar, apertou o delete sem querer, ele não vai fazer a exclusão. E aqui eu não preciso limpar a caixa de novo, tá? Caso contrário, então a pessoa realmente quer fazer a exclusão, para isso eu vou falar para ela o seguinte, né? L vai ser igual a... E aí eu posso fazer with pl flex and with L vai ser igual a ponto ranges, opa, faltou ponto range, cifrão A, dois pontos, cifrão A, ponto find, o que eu estou procurando? Né? Então, what, dois pontos igual, me.cb atividade flex.value, então eu estou procurando esse valor ali, tá? Aí, o que eu vou fazer nesse caso? Né? Então, ele vai fazer essa seleção, ok? E eu preciso, tá? Eu preciso garantir, e eu até vou mudar ali uma linha, acho que vai ficar um código mais inteligente, mas eu preciso garantir que a pessoa está excluindo alguma coisa que exista, tá? Para ela não digitar banana ali, clicar no delete, porque ele não vai achar a palavra banana ali, isso vai dar um erro. Então eu vou fazer uma estratégia um pouquinho diferente ali, que vai ficar até mais curto o código. Mas, então eu vou pegar, olha, ele vai procurar esse valor, eu vou colocar para ele procurar em valores, look in, dois pontos igual xl values, e look at, dois pontos igual xl row, .raw, tá? Então isso aqui vai definir essa estratégia. Depois eu vou falar para ele .range, cifrão A, cifrão e-comercial L, .value, .delete, né? .delete, shift, dois pontos igual xl up, para ele jogar as células de baixo para cima, né? E aí depois que ele fez isso, jogou de baixo para cima, o que eu vou fazer? Eu vou atualizar minha lista, né? Então call md, até melhor, né? Primeiro call md cbs ponto at atividade flex e me.cb atividade flex ponto value vai ser igual a md tp.tp atividade, tá? Então assim ele vai colocar o texto lá certinho. E aí se você quiser ser bem educado, message box atividade excluída com sucesso, tá? Então fechou aqui, vírgula VB information, vírgula, e aqui eu posso colocar exclusão de atividade, tá? Então ele fechou aqui já todos os campos que eu tenho, fez todas as informações, colocou tudo bonitinho, já montou tudo aqui na estrutura que precisa ser montada pra gente, tá? Então fez aqui essa atividade flex, colocou todos os dados, fez a exclusão. O que eu preciso mudar aqui? Olha, eu vou mudar um pouquinho esse empty, essa estratégia aqui do empty. Eu vou colocar aqui, olha, ponto match found igual a false then exit sub. Por quê? Qual que é a diferença, Lucas? Antes eu estava falando para ele que se tivesse vazio ele saía do código, mas agora eu estou falando, se não, o que tiver preenchido, mesmo que seja vazio, não for uma opção, então sai do código, tá? Então assim fica até mais curto aqui o seu
código, tá? Então eu não preciso me preocupar. E aí, desse jeito, eu nem preciso desse pedaço, por isso que eu falei que o código fica mais curto. Percebe que às vezes a gente vai percebendo que tem coisa mais inteligente que a gente pode fazer. Olha, então 46, se for 46 vem para cá. Se tiver texto padrão não é uma opção. Então ele não vai fazer a exclusão do texto padrão ali dentro. Tudo bem? Então eu vou vir para cá e vamos rodar, vamos ver se está funcionando certinho para a gente fechar aqui nossa aula de hoje, tá? Então eu vou vir para cá, olha, a atividade está vazia, eu apertei delete, não fez nada. A atividade, coloquei A agora, olha, não, deseja excluir a atividade A? Não, então atividade cancelada, tá aqui ainda a opção, olha, delete, opa, apertei backspace sem querer, delete, excluir a atividade A? Sim, então olha, atividade excluída com sucesso, não é mais aqui uma opção, já excluiu lá do Excel também, tá? Então percebe que agora você tem uma mecânica bem bacana de preenchimento, 3 estratégias diferentes, esse daqui recebe um raw source, de fixo, né, que não vai ser alterado por aqui. Esse daqui recebe um add item, que também não vai ser alterado por aqui, porque são campos que eu não quero que tenham alteração. E esse daqui você pode fazer o tanto cadastro quanto a exclusão dentro da caixa de combinação. Então olha que legal, um único formuláriozinho, né, 3 caixas de combinação, 3 caixas de combinação com mecânicas bem diferentes entre si. Pessoal, espero muito que vocês tenham gostado da aula de hoje. Eu fico por aqui, até a nossa próxima aula.